Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre milagres, os milagres do mundo real. Os milagres são fenômenos reais e todas as tradições tratam da existência dos milagres, mas cada uma delas tem uma linguagem diferente. Rotulamos os eventos de milagres quando um resultado desejado se manifesta de um modo dramático. Queremos ficar curados de uma terrível doença, obter riqueza material ou encontrar um propósito. Quando esses eventos ocorrem, nós os consideramos eventos milagrosos. Alguém tem uma intenção, um desejo ou um pensamento e a seguir a coisa acontece. O milagre, portanto, é um exemplo muito dramático do que ocorre quando uma pessoa é capaz de entrar em contato com a esfera espiritual e empregar a intenção para manifestar o seu destino. Vou dar um exemplo de uma extraordinária coincidência. David estava apaixonado por uma mulher chamada Joana. Ele a amava profundamente, mas hesitava um pouco em assumir um compromisso mais sério e se casar. Finalmente decidiu levar Joana a um parque e pedir em casamento. Ele ainda estava em dúvida com relação a se comprometer, mas quando acordou naquela manhã, sentiu-se tomado por uma sensação de paz e pelo sentimento de que tudo iria dar certo. David preparou a toalha do piquenique e justo quando estava criando coragem para fazer o pedido, um avião passou no céu arrastando uma faixa. Joana olhou para cima e disse: "Gostaria de saber o que está escrito naquela coisa." E sem pensar, David deixou escapar. A faixa diz: "Joana, case-se comigo." E eles olharam com mais atenção e, de fato, as palavras "Joana, case-se comigo" estavam escritas naquela faixa. Ela caiu nos braços deles e eles se beijaram, e naquele momento David teve certeza de que se casar com ela era a coisa mais acertada a se fazer. No dia seguinte, eles leram no jornal da cidade que um homem tinha contratado um avião de propaganda e que deveria sobrevoar o parque com uma faixa na qual ele pediria a namorada Joana em casamento. Por acaso, no momento certo para David, o avião estava bem em cima deles. E essa extraordinária coincidência foi uma pista para o futuro de David e um milagre. Os dois continuam casados até hoje e felizes. As pessoas que não se interessam pela espiritualidade atribuem que esse tipo de eventos aconteçam na base da sorte. Pessoalmente, acredito que a sorte, pelo menos da maneira como geralmente definimos, nada tem a ver com a ocorrência. O que a maioria das pessoas chama de sorte nada mais é do que a aplicação da sincronicidade, a realização da nossa intenção. Louis Pasteur, cientista que descobriu que os micróbios podem causar doenças, disse o seguinte: "O acaso favorece a mente preparada." A frase dele pode ser convertida em uma simples equação: oportunidade
mas prontidão é igual a sorte. É totalmente possível, através das lições do sincrodestino, criar um estado mental no qual você começará a ver que existem momentos oportunos na vida e que quando você os nota e os agarra, eles mudam tudo. Sorte é uma palavra que utilizamos no mundo moderno para descrever o milagroso. Assim sendo, o sincronismo e a coincidência significativa, os milagres e a sorte são diferentes termos que descrevem o mesmo fenômeno. Como já vimos, a inteligência trabalha através da coincidência e também da sincronicidade. A inteligência universal, Deus, energia amorfa, prolongada de natureza e de ecossistema, a grande teia da vida também trabalha através das coincidências e do sincronismo, como faz a inteligência fundamental do universo. Quando você começa a encarar as coincidências como uma oportunidade na vida, cada coincidência torna-se significativa, passando a ser uma oportunidade para uma criatividade e transformar-se em uma oportunidade para que você venha a ser a pessoa que o universo tenciona que você se torne. Essa é a verdade suprema do sincrodestino, ou seja, a soma total do universo está conspirando para criar o seu destino pessoal. Para fazer isso, ele usa as conexões não locais acausais. O que são conexões acausais? Se examinarmos profundamente todos os diferentes incidentes de nossa vida, percebemos que eles têm uma história urdida junto com um destino pessoal. A casual significa que os incidentes estão ligados uns aos outros, mas sem um relacionamento direto de causa e efeito, pelo menos superficialmente. A palavra causal deriva de uma expressão latina que significa sem causa. E voltando ao exemplo que mencionei no primeiro, mais à frente, o que de fato aconteceu foi que não existe nenhuma conexão além do fato de que todos fazem parte da mesma história, né? Que todos estamos ligados e interligados mutuamente uns aos outros. Nenhum desses eventos causais acontece por acaso. Não podemos nem mesmo imaginar as complexas forças que estão por trás de cada evento no universo que tem lugar nas nossas vidas. Existe uma conspiração de coincidências que tece a teia do karma ou a teia do destino e cria a vida individual de cada pessoa. A minha e também a sua. A única razão pela qual não experimentamos o sincronismo na vida no dia a dia é que não vivemos a partir do nível do qual está acontecendo. No geral, vemos apenas relacionamentos de causa e efeito e trajetórias lineares. No entanto, debaixo de uma superfície, algo mais está acontecendo invisível para todos nós, pois existe uma rede de conexões que interliga cada um de nós. Quando essa rede se torna aparente, percebemos como as nossas interações estão urdidas nessa rede, que é muito, muito mais confortante do que a nossa experiência superficial. Com muita frequência caímos em notinhas, em rotinas na vida e mantemos a mesma prática habitual e agimos da mesma maneira previsível. Dia após dia, ficamos parados na nossa área de conforto. Nós nos fixamos em um determinado curso de ação e simplesmente seguimos em frente. Como pode acontecer milagres se marcharmos através da vida
desatentos, inconscientes e sem pensarmos. As coincidências são como sinais luminosos na estrada, chamando a atenção de nós para algo importante, para vislumbres que está acontecendo além das distrações cotidianas. Podemos escolher não tomar conhecimento desses sinais e seguir excelentes adiante sem podermos prestar atenção a eles e viver o milagre que nos guarda. Quando estamos quando estava terminando o treinamento médico, aqui no caso, esse livro que está falando é o Dr. Deepak Chopra, eu sabia que o meu interesse se situava na neuroendocrinologia, o estudo do funcionamento das substâncias químicas do cérebro. Já naquela época, eu conseguiria perceber que essa era uma área da qual a ciência e a consciência encontravam-se e eu queria explorá-las. Candidatei-me numa bolsa de estudo para treinar com um dos endocrinologistas mais famosos do mundo, e essa cientista altamente qualificada, mais famosa do mundo. Esse cientista altamente respeitado, estava realizando um trabalho digno de um prêmio Nobel, e eu estava ansioso para saber a oportunidade de aprender com ele. Entre milhares de candidatos, fui um dos seus selecionados para trabalhar na equipe daquele ano. Pouco depois do início do treinamento, percebi que o laboratório dele estava mais voltado para a gratificação do ego do que para a verdadeira ciência. Nós, os técnicos, éramos tratados como máquinas na expectativa de que produzíssemos trabalhos de pesquisas em massa que pudessem ser publicados. Tudo era tedioso e insatisfatório. Além disso, eu estava enormemente desiludido por trabalhar com uma pessoa tão famosa, tão respeitada, e mesmo assim me sentia extremamente infeliz. Eu aceitava a posição com um enorme idealismo e a única coisa que fazia o dia inteiro era injetar substâncias químicas em ratos. Todas as manhãs eu examinava a seção de esfera dos empregos do jornal Boston Globe, conscientemente do meu desapontamento, mas achando que o caminho no qual me encontrava era o único que eu poderia seguir naquele momento. Lembro-me de ter lido um pequeno anúncio em um hospital da cidade que oferecia uma posição na sala de emergência. Na verdade, todos os dias, ao abrir o jornal, deparava-me com aquele pequeno anúncio, mesmo quando estava apenas folheando rapidamente. Ele sempre abria na página que tinha aquele anúncio, e eu olhava para ele e depois tirava ele da cabeça. Bem no fundo, conseguia me imaginar trabalhando na sala da emergência, ajudando efetivamente pessoas em vez de injetar substâncias químicas em ratos. Mas os meus sonhos tinham sido conseguir uma bolsa com aquele famoso endocrinologista. Certo dia, esse endocrinologista dirigiu-se a mim de um jeito cruel e humilhante. Discutimos e fui para a sala de espera para me acalmar. O Boston Globe estava sobre a mesa e aberto na página que tinha o pequeno anúncio. O mesmo que durante semanas e semanas eu vinha pondo de lado. A coincidência foi poderosa demais para que eu não levasse em consideração. Tudo finalmente se encaixou com perfeição e eu sabia que estaria no lugar errado, fazendo a coisa errada. Estava farto da rotina, do ego do endocrinologista, dos ratos, do sentimento de não estar seguindo o que meu coração estava me dizendo. E fui até a sala dele e me demiti. Ele me seguiu até o estacionamento aos berros, dizendo que a minha carreira estava arruinada e que ele tomaria medidas para que nunca mais eu fosse contratado por ninguém. Com a voz dele ainda retinindo nos meus ouvidos, peguei o carro e segui direto para o hospital que estava oferecendo a vaga na sala de emergência. Candidatei-me no cargo e comecei a trabalhar naquele mesmo dia. Pela primeira vez consegui tratar e ajudar pessoas
que estava de fato sofrendo. Pela primeira vez em um longo tempo me senti feliz. O anúncio do Boston Club, que estivera acenando para mim durante semanas, mas eu não dava nenhuma atenção para ele. Finalmente percebi a coincidência e fui capaz de mudar o meu destino. Embora o trabalho no laboratório desse a impressão de ser exatamente a coisa que eu vinha procurando a vida inteira, o fato de eu prestar atenção a uma coincidência me permitiu romper com padrões habituais que eu estava acostumado. Era uma mensagem apenas para mim, que o sinal luminoso da minha vida pessoal. Tudo que eu tinha de fazer até aquele ponto era uma simples preparação para essa mudança. Algumas pessoas achavam que a bolsa com o endocrinologista era um erro. No entanto, se eu não tivesse conseguido a bolsa, talvez não tivesse ido para Boston. Se eu não tivesse trabalhado no laboratório do endocrinologista, não teria visto o anúncio e talvez nunca tivesse percebido a verdadeira vocação de meu coração. Detalhes infinitos tiveram de se encaixar perfeitamente para que essa parte da minha vida ocorresse do jeito que aconteceu. De acordo com o poema de Rumi, um dos meus poetas e filósofos prediletos, esta não é a verdadeira realidade. A verdadeira realidade está atrás da cortina. Na verdade, não estamos aqui. Esta é a nossa sombra. O que experimentamos como a realidade do dia a dia nada mais é do que um teatro de sombras projetadas sobre uma tela. Atrás da cortina há uma alma viva, dinâmica e imortal que está além do alcance do tempo e do espaço. Ao agir e partir desse nível, podemos influenciar conscientemente o nosso destino, e isso acontece através da sincronização de relacionamentos aparentemente acausais que moldam um certo destino. Daí o sincrodestino. Nele participamos conscientemente da criação da nossa vida e ao compreendermos o mundo que está além dos sentidos do mundo de nossa alma. Nada, absolutamente nada, existiria se não fosse um extraordinário conjunto de coincidências. Li certa vez um artigo de um físico que descreve que o Big Bang, que deu origem ao universo, naquele momento o número de partículas criadas foi ligeiramente maior do que as antipartículas. As partículas e as antipartículas estão colidindo e aniquilaram umas às outras, inundando o universo de fótons. Devido ao desequilíbrio inicial, restaram algumas partículas e depois da aniquilação, que criaram o que conhecemos como mundo material. Você, eu e o resto do universo, inclusive as estrelas, as galáxias, são o material que sobrou do momento da criação. O número total de partículas testantes foi de 10 a 80 potência, um número seguido de 8 zeros. Se o número de partículas tivesse sido ligeiramente maior, as forças gravitacionais teriam obrigado o jovem universo a sucumbir-se sobre si próprio, formando um enorme buraco negro, o que significaria que você e eu e as estrelas e as galáxias simplesmente nunca existiriam. Se o número de matéria-partícula tivesse sido levemente menor, o universo teria se expandido tão rápido que não teria havido tempo para que as galáxias se formassem como elas fizeram. Então, os primeiros átomos foram de hidrogênio. Se a poderosa força que sustenta o núcleo de um átomo tivesse sido uma fração percentual menor, o deutério, um estágio pelo qual o hidrogênio passa antes de se tornar hélio, não teria socorrido e o universo teria continuado a ser hidrogênio puro. Se, por outro lado, as forças nucleares
fosse uma fração mais forte, todo o hidrogênio teria se queimado rapidamente, não deixando nenhum combustível para as estrelas. Desse modo, assim como as forças gravitacionais precisam de ter exatamente a força que tinham, as forças eletromagnéticas que mantinham os elétrons no lugar também precisariam ver como eram, nem uma fração a mais ou a menos, para que as estrelas as transformassem em supernovas e os elementos pesados se desenvolvessem. O desenvolvimento do carbono e do oxigênio, essenciais para a criação do organismo biológico, nosso, por exemplo, exigiu que muitas coincidências acontecessem do Big Bang. O fato de você e eu, bem como o universo, como todas as estrelas, galáxias e planetas, hoje existirmos, é um evento altamente improvável e uma completa coincidência. Um milagre que recua aos primórdios do tempo. Se você pudesse ter completado o universo em qualquer ponto, partícula daquele período, não teria visto o padrão inteiro que estaria ali desenvolvendo. Enquanto que as estrelas estavam sendo formadas, você não poderia ter imaginado os planetas e muito menos as girafas, as aranhas, os pássaros, os seres humanos. Quando o esperma se encontrou com o óvulo para criar o ser humano que é você, ninguém poderia ter imaginado a narrativa extraordinária da vida. Então, tudo que existe no universo é formado de coincidências. E essas coincidências nada mais são do que o sincrodestino ou sincronicidade. O fato de nós estarmos aqui hoje participando desse curso, né, dessa reunião onde várias consciências de todo o mundo, aqui nós temos pessoas da Europa, do Brasil, de vários lugares, que estão ligados através da sincronicidade do destino. Todas essas palavras que chegam até mim e até vocês não chegou por uma mera coincidência. Então, pelo que a gente pode observar, o caos que existe no universo, na verdade, é uma organização. É algo que está sincronizado, ligado, interligado, interconectado mutuamente o tempo todo. Todas as pessoas que passam na nossa vida, todos os acontecimentos, todas as oportunidades acontecem por um motivo, por um porquê. A gente às vezes não entende, não sabe qual é o motivo nem o porquê, mas ele existe com certeza. Nem que seja um chamamento da espiritualidade para que nós possamos nos entregarmos para algum propósito na nossa vida. Como muitos de vocês sabem, nosso planeta está passando por um momento de transição. E todos aqui estamos sendo preparados para algo que ainda não sabemos ao certo o que será. Mas com certeza, todo esse preparo vem a nos mostrar que precisamos estar preparados para algo que está por vir. Que devemos estudar, devemos nos aprimorar, nos esforçar para cada vez mais descobrirmos o que o universo, o que o Criador, o que Deus deseja de nós. Na Bíblia, nós temos uma passagem que diz: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós estamos sendo chamados para uma missão, para algo muito maior que talvez não seja para esse momento, mas com certeza estão nos preparando para alguma coisa. Então prestem atenção nos sinais, nos livros que se aproximam de vocês, nos cursos, nas oportunidades. Esforcem-se, porque como nós já ouvimos nos nossos antigos cursos, né? É preciso que nós estejamos preparados para algo. Nada que chegue até nós, assim como esse anúncio, né, que chegou para o Dr. Deepak Chopra lá
do hospital de emergência, nada que chegue até nós é à toa. Então, quando chegar até você um curso, um conhecimento, um vídeo, preste atenção. Talvez você precisará utilizar desse conhecimento mais à frente. Então é assim que nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham recebido aí um clique sobre os grandes milagres, né? Que na verdade não existe milagre. Os milagres é a sincronicidade do destino, né? do universo, que faz as suas conexões propositais. Deus sabe o que Ele quer de nós, Ele sabe aonde nos colocar, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e tudo que está acontecendo na nossa vida, nada é à toa e nada está errado. Tudo é uma consequência de causa e efeito. A gente às vezes pode não entender o efeito que estamos recebendo, mas certamente é um efeito. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Namastê.